Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso De Bem Comigo. Eu sou Aécio Mac e a partir de agora a gente entra no universo. Esse universo de saúde e bem-estar. E eu te pergunto, o que te faz bem, né? O que te deixa de bem contigo mesmo? O nosso videocast podcast está disponível no YouTube, no Instagram e também nos seus canais de áudio, tipo Spotify. Você pode compartilhar, né? Já dá um like, um joinha e já compartilha para todo mundo sobre esse videocast que chegou para levar muita informação para você do outro lado. E o tema de hoje é bem interessante, que a gente vai conversar sobre massagem. A gente vai falar sobre massoterapeutas, sobre, sabe, a ciência das mãos, né? O toque. Mas só que eu não tô sozinho não, gente. Pode abrir câmera, eu estou com o meu querido amigo massoterapeuta, meu querido Dr. Caleb. Seja bem-vindo ao nosso De Bem Comigo. É um prazer te receber aqui, meu amigo. Muito obrigado, Aécio. Eu também fico muito feliz, muito realizado de estar participando contigo aqui nesse programa, o De Bem Comigo, para a gente esclarecer muitas coisas sobre a massoterapia, né? Tirar muitas dúvidas, É né? só o primeiro hoje de muitos, né? Pronto, é o primeiro de muitos, então a gente vai se encontrar muitas vezes ainda e as pessoas vão conhecer mais ainda sobre essa medicina alternativa que ajuda bastante com o bem-estar das pessoas. Muito bem. Caleb, como é que você se descobriu esse cara que conseguia tocar a alma das pessoas? Porque mais ou menos isso, né? Você consegue entender e tocar o interior da pessoa ali. Sabe, se a pessoa tá com uma depressão, se a pessoa tá ansiosa, se a pessoa tá com uma fadiga, um simples toque muda a vida daquela pessoa. Exatamente. Eu sempre, uma das primeiras profissões que eu quis seguir na minha vida, na verdade, era professor, né? Ou Uhum, eu queria trabalhar na área da saúde também, quis ser médico. Daí as coisas foram acontecendo e eu conheci a massoterapia como o caminho mais próximo para eu entrar na área da saúde, né. E assim, às vezes as pessoas veem quando a gente fala de massagem, de massoterapia, limita muito uhum. e somente a questão do relaxamento, E né. não é bem Não é assim. bem É assim, a muito massoterapia além. vai muito além do relaxamento, né. Na verdade, o relaxamento é consequência desse tratamento humanizado que a gente pratica quando recebe o cliente, o paciente, né. E aí você se encontrou e se viu dentro desse universo. Exatamente. Inclusive minha irmã, ela disse esses dias que, assim: "Eu sabia que tu era para isso, porque quando a gente era criança, tu já estralava meus dedos". Então, desde sempre eu já tive essa vocação. Eu me lembro que eu fazia massagem nas minhas primas, quando eu morei com elas, minhas filhas pequenas, eu tenho um vídeo fazendo massagem no pezinho da minha filhinha, né, então eu sempre fui muito tive uma vocação muito grande para esse tipo de cuidado. Uhum. Isso é bem interessante, a gente pode até tocar nesse outro assunto sobre a questão dos autistas, né? A questão da Sim, massoterapia, né? Da massagem, do toque para os autistas, mas isso é um outro papo que a gente sim, pode ter. Mas porque você tem uma experiência na sua vida, na sua filha, né? Ou na sua vida, exatamente, Caleb. exatamente. A minha filhinha ela tem autismo, né, e ela sempre foi muito apegada comigo, né, e essa é como eu falei, nos vídeos eu tenho vídeos, tenho lembranças, recordações dela bem pequena, recebendo a massagem, principalmente quando eu fazia a massagem no pezinho dela, era a hora que ela mais se acalmava, porque nos Uhum. pés, a medicina tradicional chinesa, existe uma técnica que chama um tratamento que chama reflexologia podal, que a gente trata diversas disfunções, desequilíbrio emocionais, energéticos, problemas de saúde mesmo. Quando não pode tocar diretamente no corpo, a gente toca nos pés. Então, no pezinho da minha filha tem um pontinho lá que acalma, que normalmente eu costumava massagear, ela ficava quietinha lá. Muito bem. Vamos começar então o nosso De Bem Comigo, porque hoje, meus amigos, o massoterapia, o que você precisa saber. A gente já deu aí uma introdução, mas, Caleb, a massoterapia é muito mais que uma massagem, como você falou. É muito mais que um relaxamento, né? Exatamente. Muito mais do que um relaxamento, como eu falei. Quando fala de massoterapeuta ou massagem, se pensa, se limita, na verdade, né, Uhum, ao relaxamento. Mas o relaxamento é consequência, né? Porque o que que o massoterapeuta ele precisa entender, ele precisa conhecer a, a base para poder o massoterapeuta trabalhar, praticar as técnicas de massagem, que são muitas, né? Ele precisa conhecer a medicina tradicional chinesa e dentro da medicina tradicional chinesa tem um universo, você precisa se conhecer da anatomia humana,
você precisa conhecer do sistema ósseo, você precisa conhecer do sistema nervoso, você precisa conhecer das emoções das pessoas, né? Você precisa conhecer do funcionamento dos órgãos, das vísceras, né? Então a massoterapia ela é muito mais do que só o relaxamento e tocar o corpo físico. Uhum. A gente poderia, por exemplo, citar, descrever algumas técnicas, por exemplo, para as pessoas poderem ficar mais afinadas? Pronto, uma das técnicas que pode ser usada, inclusive como automassagem, é a técnica chamada Shiatsu, Certo. né? O nosso corpo ele tem canais energéticos. Também isso é assunto para Para um outros próximo. encontros, viu? Mas resumidamente, nosso corpo tem canais energéticos. Durante esse percurso dos canais energéticos, tem pontos que chamam acupontos, que são pontos de acupuntura, Uhum. né? Esses mesmos acupontos, você pode fazer massagem nela, que é o que chama shiatsu, que é uma pressão em cima dele, né? Como, por exemplo, quando você faz esse movimento com o dedo indicador e o polegar, né? Você acha um volume, né? Na sua mão. Uhum. Você pressiona esse pontinho, se estiver sentindo muita dor de cabeça, você vai pressionar esse pontinho Isso pode ser aqui, da direita ou da da esquerda? direita ou da esquerda. Esse é um ponto de sedação, né? Hum. Você faz essa pressão, você vai sedar aquela dor de cabeça que você está sentindo. Então, assim, essa é uma das técnicas que é usada, né? Por exemplo, a minha especialidade é a ventosoterapia. Uhum. Se o meu paciente chega com dor, eu tenho locais específicos onde eu aplico a ventosa e deixo a ventosa agindo um pouco, que é para poder anestesiar aquela dor, para eu continuar o tratamento, para tocar às vezes no local da dor e assim sucessivamente. Entendi. Então existe vários tipos e de acordo com, por exemplo, uma anamnese, é isso que você vai Exatamente. bater um papo antes e vai poder Uhum. entender, mesmo sendo teu paciente já frequente, tu sempre conversa antes? Sempre tem a conversa antes, porque além do problema físico, pode ser que ele traga alguma carga emocional que vai impactar também na situação dele física do momento, né? Então, por isso é sempre importante ter sempre a conversa antes de iniciar a técnica, né? Mesmo que tenha protocolos montados, porque pode ser que dependendo de como ele chegue, eu precise mudar a técnica que eu vou usar. Como por exemplo, a pessoa está com problema na lombar. Eu tenho um tratamento específico para a dor na lombar. Certo. Mas esse rapaz, essa pessoa, esse cliente, ele chegou é, muito eufórico, né? Então, se eu primeiro não acalmar ele, aquela euforia dele, é, o tratamento da lombar já não vai ser tão eficaz como seria se ele chegasse como normalmente chega, né? Uhum. Então, a questão emocional vai impactar no resultado e por isso a gente precisa sempre dar uma conversada antes de iniciar o atendimento. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Uhum. Inclusive, um dos cursos que eu fiz, eu achava muito interessante que minha professora dizia, você não vai ser só mais um aplicador de copos, porque só chegar e botar a ventosa lá, Uhum. somente com aquela da pistolinha, que é de mais fácil manuseio, é a coisa Uhum. mais fácil do mundo. Chegou, bombeou, ficou. Agora, saber onde, saber por quanto tempo, o porquê e o propósito, aí já é uma outra história. Entendi. Vamos para o nosso quadro Fala que eu te escuto para saber o que o povo tava colocando na internet que a gente foi caçar. A gente foi procurar as conversas mais faladas na internet. A primeira é o seguinte: massagem ajuda a eliminar toxinas do corpo, Caleb? Sim, Por quê? a massagem ajuda a eliminar toxina, porque, em especial quando se aplica a técnica da ventosa, ela faz essa troca gasosa, né? Uhum. Então, quando você faz a massagem, quando você estimula o sistema sanguíneo, circulação sanguínea, e essa toxina ela vai sendo eliminada proporcionalmente à realização da técnica, né? Então, seu corpo automaticamente ele vai se recuperando, né? Uhum. Tem Então, ponto específico, por exemplo, que tipo ajuda a eliminar mais ou não? tem técnica também, como por exemplo a drenagem linfática é uma técnica muito boa para poder, além da eliminação das toxinas, também eliminar os líquidos retidos, né? Então, falando assim a grosso modo, o nosso corpo ele tem ralos, né? Por onde ele vai dispersar o líquido que não serve para a gente, né? Então, durante essa técnica de massagem, a gente
encaminha esse líquido para determinadas regiões do corpo para poder ele ser eliminado com mais facilidade. Entendi. Vamos para a próxima aí, que o pessoal coloca muito na internet. O que que temos aqui? Fazer massagem depois de treinar ajuda na recuperação muscular? Aí já entra já uma pergunta que é sobre a questão da liberação miofascial, né? Que é aquela Sim. mais pesada e tal. Ajuda mesmo, Caleb? Sim, a massagem ajuda também na recuperação muscular, porque quando você massageia o local, você vai estimular a circulação sanguínea. E se você usa, por exemplo, o calor provoca vasodilatação. O vaso sanguíneo fica mais grosso, vai circular mais sangue e naquele mesmo vaso vai circular mais célula anti-inflamatória, né? Então, se tiver dor ali, às vezes você se lesionou o músculo ali, então ele vai recuperar. A tendência dele é recuperar com a massagem. Entendi. A liberação miofascial assim, são ditas várias coisas, né? Certo. Então, assim, mas em especial, a fáscia, que é o nome da pele que reveste o músculo, às vezes ela está segurando o músculo e o músculo não está conseguindo fazer o movimento que ele deveria fazer, né? Uhum. Então, a gente precisa usar essa técnica para desprender essa pele, que não está deixando o músculo crescer, ou fazer o movimento que ele deveria fazer, Certo. para assim, então, ter a mobilidade normal, Uhum. normalizada. Mas sim, a massagem ajuda muito, inclusive, o nome mais comum que é usado é massagem recovery. Recovery é recuperação, né? Uhum. Então, ajuda muito, sim, na recuperação muscular. Muito bem. Vamos para mais uma? Essa é polêmica. Massagem boa, Caleb, é aquela que dói. Se não doer, não resolve. Meu Deus, eu sou meio que assim, sabia? Sim. É verdade isso ou depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa e principalmente do propósito, Uhum. né? Como, por exemplo, a liberação miofascial. Para você desprender a pele daquele músculo, você não vai conseguir com a massagem, que a proposta é relaxar, né? Então, você vai precisar fazer uma pressão maior. Também na técnica do shiatsu, por exemplo, se algum canal energético, por exemplo, tá desarmonizado, e você vai precisar sedar, você vai precisar fazer uma pressão, e essa pressão vai precisar, às vezes, ser muito forte e demorada. E vai Uhum. acabar que vai doer. Nódulos, pontos de tensão. Às vezes o ponto de tensão está muito grande. Às vezes eu vou precisar cercar aquela região do nódulo do ponto de tensão e pressionar com o meu cotovelo para Hum. desmanchar aquele ponto de tensão. Então, onde está tensionado já vai estar dolorido por si só, né? Entendi. Quando a gente e a gente manipulando ali também no local, não tem como, vai doer. Não tem para onde correr, vai Não tem para onde acabar correr. doendo, mas também é indicação de dor. Quer dizer que tem algo errado ou simplesmente está só ali aliviando? As duas coisas. Se tá se tá muita dor, é porque tem alguma coisa errada ali, né? Uhum. Mas também a medicina tradicional chinesa ensina que a dor tira a dor, né? Então, Entendi. se não provocar a dor, se não provocar uma lesão mesmo na musculatura, para depois ela se regenerar, ela não vai curar. Entendi. Então, mas no geral, não é bem assim. Não precisa sentir dor, que vai ser a massagem que é eficiente, que dá certo. Muito bem. A gente já está sim, né, enfileirando ali para o fim do nosso bate-papo, nosso De Bem Comigo do Caleb, e a gente vai para o nosso quadro maravilhoso que é, meu amigo e minha amiga, a maior mentira que já te contaram. Massoterapia. Caleb, conta pra gente. A mais comum é que a massagem emagrece, né? E assim, ou a massagem modeladora ou a drenagem linfática. Na verdade, isso é muito mentira mesmo, né? Porque a massagem ela não elimina gordura, né? A drenagem não elimina gordura. Vai diminuir, pode diminuir números, por exemplo, com a drenagem, porque você vai desinchar, Certo. né? Mas a gordura vai continuar ali paradinha. A modeladora não. O que é a massagem modeladora? Existe um acúmulo de gordura em determinada parte do corpo e a gente vai trabalhar em cima daquele tecido adiposo, né, para poder desmanchar ele e espalhar melhor pelo corpo, né? Então, aquela grande quantidade de um lugar só, a gente vai desmanchar e espalhar mais pelo corpo. Essa é a Entendi. massagem modeladora, mas a gordura vai continuar ali, ela não Não vai é ela sair, que né? emagrece.
Não é ela que emagrece. O que emagrece são bons hábitos alimentares, né, atividade física, né? E um detalhe importante, que assim, a massagem pode te ajudar a emagrecer da seguinte maneira. Como a massagem vai te provocar um aumento de consciência corporal, o que que acontece? O teu corpo vai reconhecer, eu tô com fome, mas agora eu já não tô mais. Vai te fazer tu saber, eu comi, tô satisfeito, não preciso comer mais. Entendi. Ou então você de repente sentir vontade de comer fora de hora, que acontece muito, né? Com essa sensibilidade corporal, essa fome já não vai mais existir. Então Uhum. isso vai te possibilitar uma ajuda no seu processo de emagrecimento, mas claro, aliado a uma alimentação e atividade física. Entendi. É todo um conjunto, são os pilares, né? Sim, são os pilares. Um sustenta o outro. Uhum. Caleb, a gente está chegando já nas considerações finais. Eu quero que você deixe o recado para quem está aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, que ainda tem dúvidas sobre massagem, sobre o mundo, né, dos massoterapeutas, né, a massoterapia em si. O que que você tem a dizer para essas Uhum. pessoas? Vamos lá. A massoterapia, é, ela é muito além, né, do que um simples relaxamento, né? A medicina tradicional chinesa, ela ensina que nós somos um todo, corpo, emoções e energias. Houve um período na história que a evolução científica proibia qualquer pessoa de trabalhar com qualquer outra pessoa que não fosse médico de trabalhar com o corpo humano, porque se entendia o corpo humano somente como uma máquina perfeita, então só médico poderia mexer com o corpo. Mas não, a medicina chinesa, volta a dizer, entende o ser humano como corpo, alma e energias, né? As emoções e as energias. Muito bem. Isso faz todo né, um todo do nosso corpo, né? Sim. Como é que é durante tudo do tudo. Uhum. Então, assim, se você não cuidar do problema interno, ele vai refletir e vai virar uma doença física, um problema físico. Isso é certo. Um exemplo muito claro, muito evidente é o próprio Dr. Ray. Em 2000 foi o ano passado. Ele foi no Danilo Gentili e falou que desenvolveu câncer, né? E o cara é médico e ele disse que já tinha mais uns 25 anos mais ou menos, que ele não comia nada que pudesse prejudicar ele. E levava Uhum. uma vida saudável, Saudável. né? Mas desenvolveu câncer. Aí, o que foi? Somente problema emocional. Altíssima carga de trabalho e preocupação, né? Estresse, que são sentimentos que envolvem as questões gastrointestinais, né? Uhum. E tem toda uma ligação que provoca o câncer. Então, se a gente se limitasse somente a crer que o corpo humano é só uma máquina, ele jamais iria tratar da saúde mental dele. E a massoterapia consegue tratar isso. Muito bem. Mais uma vez, Caleb, obrigado pela sua Muito participação no nosso obrigado. De Bem Comigo. Você vai voltar mais vezes, viu, Com aqui, pra certeza. gente conversar, pra gente falar Obrigado. mais sobre esse e outros assuntos relacionados a essa magia das mãos. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado também. E você aí, ó, muito obrigado pela sua audiência. Continua compartilhando, dando like, né? Seguindo o nosso canal de Bem Comigo, compartilhando e falando sobre esse novo espaço para falar sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Obrigado mais uma vez. Vamos dar tchau, Caleb. Tchau, Tchau, pessoal. Até a gente. E próxima. até a próxima semana.